Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que toca num ponto muito sensível e fundamental da fé. A diferença entre o que seria a Igreja de Cristo e o que podemos chamar de Igreja dos Homens. E a análise já começa com essa frase, uma frase forte, né? Ela já coloca a questão central na mesa, a ideia de que talvez existam duas realidades bem diferentes funcionando com o mesmo nome de igreja. A gente sabe formalmente que igreja é uma reunião de fiéis. Mas o que a fonte argumenta é que essa definição é só a pontinha do iceberg. A verdadeira identidade de uma igreja vai muito além da estrutura, sabe? E é aí que a distinção se torna mais profunda e, como o próprio autor diz, até dolorosa. Então, como é que se faz essa distinção? Como saber de que lado uma comunidade está? A proposta é que tudo, absolutamente tudo, se resume a uma única pergunta. Uma pergunta tão fundamental que a resposta para ela define a natureza inteira daquele grupo. E a pergunta é essa, simples assim: quem governa? Parece fácil, mas aqui está a chave de tudo. Quem é que realmente toma as decisões, define os rumos, estabelece as prioridades? Essa é a questão central que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E a resposta para essa pergunta, quem governa, acaba criando duas categorias bem claras. De um lado, a gente tem a Igreja de Cristo, que pertence a Ele e é guiada por Ele através do Espírito Santo. Do outro, o que a fonte chama de Igreja dos Homens, onde as decisões são humanas, baseadas em interesses e ideias particulares. Agora, o ponto crucial é que essa diferença no governo muda tudo. Muda os objetivos, os valores, o foco. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática. E para ilustrar bem esse ponto, a fonte usa essa citação bíblica, que é super conhecida. O tesouro de uma igreja, aquilo que ela mais valoriza, revela onde o coração dela realmente está. E aqui a diferença fica gritante. A Igreja de Cristo tem um tesouro que é eterno. O grande objetivo dela é a transformação espiritual das pessoas. Já a Igreja dos Homens, de acordo com essa análise, foca em tesouros daqui da terra mesmo. Coisas que a gente pode ver e medir, como o número de membros, tamanho dos prédios, recursos financeiros. Para deixar isso bem concreto, a fonte cita um exemplo. Uma igreja que celebrou a compra de um telão de LED de R$ 400 mil como se fosse um avanço do reino. A provocação aqui é a gente pensar, será que o avanço do reino de Deus pode ser medido por aquisições materiais? E aqui está o contraponto. A mensagem central é que o verdadeiro progresso espiritual não é uma acumulação de bens, não é um show de números, é um processo interno de transformação de caráter, de Cristo sendo formado em cada um. Para a gente ir ainda mais fundo, a análise explora um conceito bíblico essencial, que é o de Cristo como cabeça da igreja. Vamos entender o que essa metáfora significa na prática para essa questão do governo. A base para essa ideia vem de passagens como essa, de Colossenses. A imagem é muito poderosa, a de um corpo que responde diretamente aos comandos da sua cabeça. Portanto, a igreja, sendo o corpo, deveria ser governada diretamente por Cristo. Então, reter ao cabeça significa exatamente isso, manter essa conexão direta e funcional. É permitir que a vontade de Cristo, e não as agendas humanas, seja a autoridade final em todas as coisas. E quando essa conexão se perde? Bom, a fonte descreve consequências bem sérias. O corpo fica sem direção divina. Aí, tradições humanas tomam o lugar dos mandamentos, a igreja pode acabar presa em filosofias vazias, e o crescimento genuíno, aquele que vem de Deus, simplesmente para. O corpo fica sem cabeça, vulnerável a qualquer outra liderança que queira tomar o controle. E agora a análise faz um convite. O convite é para a gente trazer essa questão toda para mais perto. Sair um pouco do olhar só para a instituição e começar a olhar para a nossa própria vida. Primeiro, a pergunta no nível coletivo, nos fazendo pensar sobre a comunidade da qual a gente faz parte. Depois, a pergunta fica mais íntima, aplicando o mesmo princípio de governo à nossa família, ao nosso lar. E, finalmente, a pergunta chega no nível mais pessoal e talvez mais impactante. Quem está no comando das nossas decisões diárias, das nossas prioridades, no nosso coração? E aqui está a conclusão poderosa de tudo isso. A resposta à pergunta quem governa não define apenas que tipo de igreja se tem, mas também que tipo de vida se vive. Ela define a nossa própria identidade espiritual e quem é o verdadeiro dono da nossa vida. Uma ideia bem profunda para a gente refletir.